Fala, investidores! Muita informação! Nesse último vídeo nós vamos aprofundar mais sobre a carteira do FDIC, Portfólio Renda Mais da Jive. Então a gente vai vamos analisar o fechamento no spread de crédito, depois vamos relembrar o que são os FDICs multicedentes e multissacados, que são parte majoritária aí da nossa carteira, né, que compõe a carteira desse fundo. Vamos olhar para outros fundos da gestora e ver como é que eles têm se comportado e vamos depois, por fim, claro, dar, como sempre, a nossa segunda opinião, né? Qual a nossa opinião sobre esse ativo em particular. Vamos lá? As alterações bruscas aí do cenário econômico, né, e o estresse dos mercados geraram poucos efeitos para o mercado de crédito privado. Ainda está bastante impulsionado pela forte captação líquida dos fundos de investimento, em especial pela captação dos fundos de investimento de renda fixa. O mercado primário, né, que são as emissões iniciais dos títulos de dívida, também buscou aí responder a essa alta demanda dos alocadores, né? As captações primárias em 2024 somaram mais de 425 bilhões de reais. Em um cenário conturbado com juros altos, pressionando o custo de dívida das empresas, isso deveria, em tese, trazer spreads mais atraentes, mas não é o que a gente tem verificado na prática. O que acontece é que, por essas questões conjunturais, os investidores estão migrando de ativos de risco para fundos e ativos de renda fixa. E com essa demanda, os spreads dos papéis de mercado estão apertados e, na nossa visão, não justificam muitos riscos. A classe dos multicedentes e multissacados dentro dos FDICs representa o segmento mais desenvolvido da indústria hoje e são de acompanhamento mais complexo. Tanto os fundos multicedentes quanto os multissacados visam basicamente diversificar os riscos, né? Mas de forma diferente. De um lado, os multicedentes eles diversificam os riscos por meio de várias empresas. Os multissacados diversificam por diferentes devedores. Ambos os tipos de fundos têm riscos associados à inadimplência, claro, mas essa diversificação tende a ajudar a mitigar um pouco esses riscos. O fato é que o monitoramento das carteiras multicedentes e multissacados é, no mínimo, complexo. Talvez até por essa diversidade, né, por essa pluralidade. O monitoramento eficaz desses fundos envolve uma combinação de uma análise bem rigorosa, né, de uma gestão proativa de risco e de uma boa conformidade regulatória. Isso traz um alerta porque é necessário que você tenha um monitoramento dedicado para monitorar as carteiras do FDIC, cruzando milhões e milhões de linhas diferentes de informação. Quais são os riscos? Um dos principais riscos, obviamente, que uma carteira, né, de crédito creditório enfrenta é fraude na originação dos créditos, né? Concentração excessiva em alguns cedentes ou em alguns sacados. Essa fraude pode acontecer quando o gestor, por exemplo, consultor de crédito, adquire créditos que não existem realmente, ou seja, não houve uma transação comercial e, claro, isso não vai ser pago. Esse provavelmente seja o maior risco de um FDIC. Para os profissionais que vão adquirir esse tipo de ativo, é possível mitigar esse risco a partir de uma análise diligente, né? Um monitoramento constante da carteira do FDIC. Já o risco de concentração excessiva é que a perda esperada das carteiras de crédito deixa de ter característica estatística, né, associada a isso. E o risco da concentração excessiva é que a perda esperada da carteira ela deixa de ter aquela característica estatística já prevista e ela acaba passando a depender cada vez mais de uma análise mais fundamentalista de algum cedente ou de algum sacado, e isso vai dificultando o trabalho dos gestores. Uma perda em volume elevado acaba machucando bastante as cotas subordinadas e potencialmente até as cotas seniors, né? Esses são os riscos controlados pela gestora, mas tem uma série de riscos difícil de controlar, que é o risco de uma crise generalizada de crédito. Nesse caso não basta ter controle, com inadimplência, né? Porque nesse caso a inadimplência é generalizada, então um impacto negativo pode ser ainda mais significativo, tá? Olhando um pouco do passado, o Jive Bossa Nova 360 é o maior e mais antigo fundo de crédito privado da gestora, né? O fundo possui atualmente mais de 1 bilhão de patrimônio líquido e resultados até então consistentes. O fundo ele surgiu em janeiro de 22, desde então ele tem uma rentabilidade acumulada de 130% de CDI quase, com alguns meses negativos, equivalente aí a CDI mais 2,83% ao ano. A política de investimento é investir em crédito privado, securitização e infraestrutura. De forma conclusiva, basicamente, o Bossa Nova realiza investimentos em ativos de originação e estruturação proprietária, além de ter um de seus pilares a alocação de setores resilientes. 58% do portfólio, por exemplo, é infraestrutura, energia, petróleo, gás, telecom, enfim. Em termos comparativos, o fundo Bossa Nova 360 é um fundo que investe na maior parte em crédito privado de longo prazo
e menor parte em securitização, algo próximo aí de 70-30 mais ou menos, né? Crédito privado 70% de longo prazo e 30% em securitização. Já esse fundo, né, o JBCS, esse FDIC, por outro lado, ele vai investir majoritariamente em recebíveis e a sua menor parte vai ser em crédito privado, então vai ser um pouco o oposto do que o Bossa Nova 360 faz, tá? Bom, vamos finalizando aqui mais uma análise e, claro, vamos dar a nossa segunda opinião sobre esse ativo. Vamos primeiro relembrar algumas principais características do fundo, que ele é um fundo portfólio renda mais, é um fundo fechado, ou seja, não tem dinâmica de aplicação ou de resgate, vai investir em direitos creditórios, né, os FDICs, e possui um prazo aí de 7 anos de duração. O fundo vai contar com uma distribuição trimestral de 100% CDI e nos anos 5, 6 e 7 vai amortizar e pagar rendimento. O retorno alvo é CDI mais 4%, já líquido aí, claro, de todos os custos, mas não livre de imposto. O pipeline indicativo até o momento é de 23 ativos, mas isso não deve ser o pipeline final. A gestora tem mais alguns ativos aí em comitê, em análise, e esse é o primeiro ponto de atenção. Como se trata de um pipeline indicativo, a gente não tem assertividade sobre quantos ativos e quais ativos vão compor efetivamente a carteira. A subordinação é um outro ponto de atenção. Tá claro que a subordinação média da carteira é de 23,3%, mais os 10% da própria gestora, então quase 34% de subordinação, mas o fato, apesar de ter uma subordinação bem robusta, alguns ativos do pipeline que sequer tem subordinação. Então fica mais difícil a gente prever o que a gestora poderia fazer ou teria que fazer para suportar caso um default acontecesse desses ativos. Um fato é que as condições macroeconômicas, né, e os spreads estão cada vez mais pressionados, talvez eles não justifiquem os riscos, né? Isso atrelado ao fato de que os fundos da família Portfólio Renda Mais não têm liquidez no mercado secundário, então o seu dinheiro realmente vai ficar travado por 7 anos, por mais que o fundo pague dividendos trimestrais. A taxa média de rentabilidade do pipeline é de CDI mais 6,11%, desse pipeline indicativo, inicial. É bastante taxa, concorda? Então pode até ser interessante, mas e do ponto de vista do emissor de dívida? Será que pagar isso tudo de dívida é sustentável? Esse é um ponto para você ficar alerta, ficar ligado antes de fazer seu investimento. Se você gostou e acha que ele pode fazer sentido para o seu portfólio, né? Se esse fundo pode fazer sentido, faz o seguinte, antes de investir, manda um pouco sua carteira pra gente, entre em contato que a gente pode tirar suas dúvidas sobre esse fundo e se isso faz sentido para você, para o seu perfil de investimento, para o seu perfil de investidor e para os seus objetivos, tá bom? E fica, claro, ligado aqui na gente que a gente sempre vai trazer mais opções de investimento para você.